Boa noite, irmãos. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Deixar bem claro aqui que quando Eduardo fala a respeito das mulheres suportarem mais dores do que os homens, ele está falando por ele, tá? Nós não somos assim, somos homens. Me ajuda. É verdade, pior que ele tem razão. As mulheres são, como diria lá os doidão lá do Espírito Santo, as mulheres são monstros. As bichas sangram, rapaz, é mais de semana e nem parece. A gente, qualquer cortezinho no dedo, estão morrendo. Deus abençoe essas mulheres maravilhosas, as quais Deus tem nos dado. Servas do Senhor, então, são mais fortes ainda, porque às vezes tem vontade de dar um soco no marido, mas o Senhor não deixa, né? Então elas têm que ter mais força ainda do que as ímpias. Mas é muito bom a gente estar na igreja mais uma vez, né? Nós estamos iniciando hoje na quarta-feira, hoje é a primeira quarta de julho, a série de mensagens com os temas chamados para um... Nossa, boa noite, gente. Opa, agora sim, chamados para um compromisso. O texto está baseado em Gálatas 2:20, onde a palavra de Deus diz, vamos ler todos juntos. Fui assim, mas a vida vivo que me amou. Amém? Glória a Deus, que essa seja uma realidade nas nossas vidas durante todo o mês. Nas quartas e nos domingos estaremos falando sobre chamados para um compromisso. Coube a mim, nesta quarta, hoje é dia 2, né? É 2, não é isso? É. Eu estou olhando para minha esposa, ela não está olhando para mim, acho que ela deve estar chateada comigo. É dia 2, amor? Hoje é dia 2. E coube a mim nessa noite trazer a mensagem com o tema um compromisso com Deus. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre um compromisso com Deus baseado no capítulo 6 de Mateus. A princípio estarei lendo com os irmãos o verso 33, por favor, onde a palavra de Deus diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Pai, como família, como corpo, baseados naquilo que tu tem de melhor para as nossas vidas, o teu reino. Que o Senhor possa, Pai, estar nessa noite, Pai, falando aos nossos corações, assim como nós falamos com o Senhor, através das nossas orações, através dos nossos louvores. Neste momento, em nome de Jesus, traga uma porção da Tua palavra aos nossos corações, às nossas necessidades, aos nossos anseios. Que aquilo que aqui seja dito, Pai, não provenha de coração humano, mas do Teu Espírito. Por isso, Senhor, nos abençoe e nos dê, neste momento, uma mensagem abençoada e abençoadora. Que eu seja apenas um canal, uma torneira aberta, por onde flua, Pai, as Tuas bênçãos, a vida de cada um aqui nessa noite. É o que nós lhe pedimos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Um compromisso com Deus. Quando a gente vê o texto escrito no capítulo 6 de Mateus, nós ficamos meio assim, é estranho como Jesus, ele já inicia o texto falando a respeito... Eu vou brigar aqui demais aqui. Deixa eu botar isso aqui. Pronto. Como ele começa o texto já falando com os seus ouvintes, para eles não se preocuparem. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer e ao que beber. Fala sério, né, gente? Você já imaginou alguém chegar para você e dizer o seguinte: não, meu irmão, fica tranquilo. Fica na paz, não se preocupe com o que você vai comer ou com o que você vai beber. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer para ela o quê? Está louco? Como assim não me preocupar com o alimento? Como assim não beber? Como assim essas coisas? Você já parou para pensar nisso? Então, olha só, o Sermão do Monte, ele tem um público-alvo.
ele está falando ali para os judeus e alguns que não conheciam ainda o ensinamento do que era a palavra de Deus, e eles precisavam compreender essa conexão entre o homem, sociedade e Deus, e principalmente focando nos ensinamentos judaicos. Então, as pessoas que ali estavam eram pessoas que já tinham uma noção, já tinham uma base, mas tinham um problema. Elas não conseguiam colocar em prática ou praticar aquilo que a própria lei do Senhor os ensinava. E Jesus, então, ele entra no Sermão do Monte e ele começa a tentar dar diretrizes, novas diretrizes para aquelas pessoas, dizendo para elas que o que elas haviam aprendido não era errado, mas a forma como elas estavam aplicando estava totalmente equivocada. Então, o que Jesus quer fazer é trazer para essas pessoas uma compreensão que os conectasse entre essas três necessidades: sociedade, Deus, suas tradições judaicas. Isso teria que ser entendido por essas pessoas. O cenário cultural da época é um cenário um tanto quanto controverso, porque aquelas pessoas, apesar de serem judias, apesar de ter um rei hebreu, eles estavam sob o jugo romano. Então, a cultura que prevalecia era a cultura romana. Então, tudo que Roma ensinava, tudo que Roma pregava para aquelas pessoas, era o que se servia de diretriz. Então, as coisas não eram tão simples como a gente imagina. Então, essa romanização dentro do local ali na Palestina, ela traz uma valorização para a sociedade diferente daquela que elas tinham. O que dita as regras somos nós. Então, o consumismo romano, as crendices romanas e tantas outras coisas baseadas no que Roma acreditava. Agora, 2000 anos depois, chegamos hoje. Hoje, 2 de julho do ano de 2025. As coisas estão diferentes? Talvez não exista Roma, mas existam outras Romas que têm induzido a nós seguirmos uma cultura diferente do que Cristo tinha para nós. O problema, meus irmãos, é que quando Jesus profere esse sermão, ele tenta trazer um padrão para todos os cristãos seguirem, reconhecendo que o que eles estavam ouvindo era equivocado. Porém, estas pessoas não conseguiram ou não conseguirão cumprir essas exigências se elas andarem só. Então, elas precisariam de quem? Para dar conhecimento, força, entendimento para seguir firme no que Cristo estava ensinando. Em Deus. Era a única forma de se permanecer firme, conhecendo e seguindo firme aqueles ensinamentos e aqueles propósitos. Quando chega no capítulo 6, Cristo já está para mais da metade do seu sermão, já caminhando já para os finalmente. E ele nos mostra como sendo um dos capítulos centrais do Sermão do Monte, onde Jesus traz os preceitos fundamentais para essas práticas religiosas com relação aos homens e Deus. Práticas fundamentais a serem seguidas aqui em Romanos 6. Neste capítulo, então, Cristo aborda temas que incluem a esmola, oração, jejum, tesouros nos céus, o apego aos bens financeiros, tantas outras coisas que nos trazem as necessidades diárias daquelas pessoas. Reportando mais uma vez, há mais de 2000 anos depois, chegando hoje, no dia 2 de julho do ano 2025, o que tem trago as suas preocupações? O seu dia a dia. Então, meus irmãos, quando a gente para e começa a refletir no que nós estamos vivendo, nos dias atuais, nós conseguimos entender e perceber como a Bíblia é viva. Por isso que a gente diz que a palavra do Senhor ela é viva. Ela foi, ela é e ela sempre será um ensinamento prático para as nossas vidas. Então é necessário que a gente entenda todo este contexto para inserirmos assim na palavra de Deus. Quando nós chegamos em Mateus 6, agora no capítulo 6, dos versos 25 ao 34, Jesus vai trazer para esses homens e essas mulheres, essas pessoas que estavam ali, a respeito das preocupações da vida. Se eu perguntar para os irmãos aqui agora, tem alguém aqui que não tenha uma preocupação? Alguém poderia levantar a mão?
E se eu perguntar, alguém aqui tem pelo menos uma preocupação, quem poderia levantar a mão? Amém. Até os mais jovens, né? Estão aí no desespero, aí, né? Final de período na escola, provas. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tem suas preocupações. Guardadas as devidas proporções, algumas talvez menores, outras talvez maiores, mas todos nós temos. Então, quando encerra-se o capítulo, o verso anterior do 24, presta atenção no que Jesus disse no 24, o que é dito no 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, Jesus está encerrando um assunto e imediatamente ele emenda outro. Eu vou aproveitar o embalo e vou falar sobre as preocupações da vida. E ele inicia o verso 25 dizendo: portanto, eu lhes digo, é uma sequência do que Cristo vem falando. Então, o Sermão do Monte, ele é uma série de sequências que vão sendo ditas por Cristo através de ensinamentos necessários. Então, Jesus dá sequência à palavra anterior a respeito de sabermos diferenciar o querer servir a Deus sem abandonar o dinheiro. Gente, talvez você não tenha ideia do quanto isso é difícil para o ser humano. É fácil quando a gente não tem dinheiro. Aí é fácil. Mas seguir a Deus eu estou pronto para o que deve é. Não tenho nada mesmo. Agora, começa a derramar bênção na sua vida. Dinheiro começa a entrar. Sua empresa começa a crescer. As coisas começam a acontecer. E aí o seu tempo vai ser o mesmo para Deus? Você acha que você vai ter o mesmo tempo para Deus? Eu duvido. E aí todos os seus interesses, todos os seus pensamentos, toda a sua condição cristã, ela começa a girar em torno não mais da vida que Deus tem para você, mas pela vida do que o dinheiro pode te dar. As coisas mudam. É por isso que a Bíblia, ela não diz que o rico não vai entrar no reino do céu. Ela disse que é difícil. Na realidade, Cristo põe quase uma impossibilidade. Quando ele está falando lá para aquele jovem, ele diz o quê? Vai, vende tudo o que tem, divide para os pobres e me segue. O jovem vira as costas, vai embora. E aí, o que sobra? Nada. E Jesus vai e diz: quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Há dificuldade. Aí os apóstolos questionam. Então isso é impossível? Qual a resposta de Cristo? Para Deus, nada é impossível. O problema é que nós somos apegados a isso. As nossas necessidades, as nossas prioridades são mudadas quando nós direcionamos o nosso pensamento para as nossas necessidadades. Meu irmão, é interessante como você avalia isso. Diante de Deus, o importante não é o seu querer, mas é o que você precisa. Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. É diferente. O problema é que eu não quero o que eu preciso. Eu quero o que eu quero. Esse é o problema. Então nós somos muito mais apegados às nossas condições. Então ter um compromisso com Deus nos traz algumas regras básicas. E presta atenção. Ele inicia o verso 25 advertindo contra as ansiedades, ressaltando que a preocupação excessiva com a vida, e aí ele vai falar sobre o que comer, sobre o que vestir, revela na realidade para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a Cristo, falta de fé. No verso 26, ele usa o exemplo das aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Mas o que acontece com elas? Deus as alimenta. Não falta. Isso quer dizer que vai ser fácil? Você já viu um passarinho pegando comida no chão? Para ele é fácil? Aqui então, que tem gato em tudo quanto é lugar, tadinho. Lá em casa as rolinhas sofrem até com os cachorros. As pobrezinhas descem para pegar um cisquinho, os cachorros já avançam nela, ela já bate asa e voa. Nada é fácil. Deus também não vai te dar as coisas de mão beijada, meu irmão. Você precisa se esforçar para aprender a dar valor. E o que Cristo está dizendo é o seguinte: você está valorizando as coisas erradas, do jeito errado, no momento errado. O que vocês precisam aqui é aprender de mim. E ele usa esses exemplos para incitar as pessoas a refletirem sobre o que seria realmente necessário em suas vidas.
E no verso 31 ele diz: portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Ele conclui no verso 33 com um convite à busca do reino de Deus em primeiro lugar, prometendo que todas as outras coisas que seriam supridas, seriam acrescentadas. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus ao qual nós precisamos ter um compromisso. Vivemos, meus irmãos, é fato, tempos em que nossas preocupações e ansiedades parecem tomar conta do nosso dia. A gente já acorda pela manhã preocupado, como que vai ser no dia? Eu vou trabalhar hoje, tenho um monte de problema no trabalho e eu não sei por onde começar porque são tantos. Eu vou para a escola, eu já não sei o que vou fazer, são tantas coisas. Eu me lembro que teve um momento em minha vida que eu trabalhava numa importadora. Eu trabalhei 12 anos com comércio exterior. E foram, assim, 12 anos exaustivos. Não tinha férias, as minhas férias eram picadas. Na época eu era gerente de contas, né? E tratava dos processos desde o embarque no exterior até o desembarque no Brasil e entrega ao cliente final. Eu fazia todo o processo. O que acontecia? Para quem não sabe, comércio exterior a gente trabalha literalmente com taxa de dólar. O que dita a regra para as nacionalizações são as taxas de dólar. Taxa está boa, o cara só liga para você, registra o processo agora, eu quero minha mercadoria. A partir daquele momento começa uma corrida louca para liberar a mercadoria e colocar na porta dele. Até então está tudo paradinho, esperando a melhor taxa para ele dizer: dane-se quem está na frente do processo, eu quero o resultado. E várias foram as vezes de eu levar pastas de processo final de semana para casa, aguardando um cliente me ligar: a taxa está boa, registra. Nós importávamos alimentos, importávamos rolamentos e tantos outros produtos que aguardavam essa história. E eu comecei a ter dor de cabeça. Eu já não tinha mais ânimo de sair para trabalhar. Você fica esgotado, desgastado. Para você o trabalho é um peso. Para você chegar em casa é um alívio até certo ponto, porque chega a certo momento que você começa novamente ao trabalho. E eu fui no médico e o médico virou para mim e disse: nós vamos fazer um teste. Durante 30 dias você vai levar essa planilha para casa, onde você vai anotar todas as vezes que você tiver com dor de cabeça. Você vai anotar o que você está fazendo, que horas são, e aí nós vamos analisar no final dos 30 dias. E eu estava a ponto de estafar. O médico então disse: ou você para, ou você vai ter um treco. Eu estava com 32 anos. Eu tive que parar. E desde aquele dia eu aprendi o seguinte: meu expediente ia até às 18 horas. Acabou. Desligava. A Dina achava engraçado que eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era tirar a bota. No último emprego, né, que eu trabalhei numa empresa de engenharia, tirava a bota, botava o pé para cima, ligava a televisão e ficava. Bom, o que você está vendo? Não sei, eu só quero desligar a cabeça. Estou aqui só. Era o momento que eu tinha para ficar desligado. Dali para frente tomava um banho e aí a gente ia fazer as nossas coisas. Eu precisei que alguém me dissesse que eu estava focado nas coisas erradas. Nessa época da minha vida a igreja era singular. Eu deixei o ministério. Na realidade eu não assumi o ministério por causa do meu emprego. Ganhava muito bem, tinha os meus privilégios, mas não tinha tempo para nada, inclusive para a igreja. E aí, meus irmãos, quando você começa a entender quem é Deus na sua vida e você quer fazer um compromisso com Ele, as coisas mudam. Compromisso com Deus é ter confiança em seu cuidado. Presta atenção, meus irmãos, versos 25 a 31, rapidamente. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Presta atenção na comparação que Cristo faz. Não é a vida mais importante do que a comida? Para pensar. O que Deus nos deu de mais valoroso? A vida. Quando você nasce, é o presente que Deus dá. Para os seus pais é você recebe a vida. É algo de mais valoroso. Então Jesus está dizendo: olha, não é a vida mais importante que a comida? Sim. Sim. Comida eu ainda consigo passar um tempo sem, mas a vida não. Então ele está fazendo uma comparação lógica e ele continua dizendo:
mais importante do que a comida. E o corpo não é mais importante do que a roupa? Claro, sem corpo, vai adiantar você botar roupa? Você já ouviu aquela máxima que diz o seguinte: nossa, esse homem é tão feio que nem roupa melhora ele? Vocês já ouviram isso? Tem gente assim. Tem gente que é tão magro que você pode botar a roupa que for que não vai ficar bem. Ou é tão gordo da mesma forma. Então não é a roupa que dita você, esse é o seu corpo. O que é mais importante, o corpo ou é a roupa? É o corpo. Jesus faz duas comparações extremamente importantes: vida e corpo. Cuide disso e você vai ver as coisas acontecendo. Ele continua dizendo o seguinte: observem, verso 26, as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Creio, meus irmãos, tem. Vocês são muito mais valorosos do que qualquer animal, do que qualquer planta, do que qualquer coisa neste planeta. Para Deus, você é importante. É tão importante que Ele deu o seu Filho para que morresse por sua vida. Você não está aqui por acaso. Então, assumir um compromisso com Deus é algo supremo na vida do ser humano. Mas não são todos que querem essa maravilha. Verso 27, ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Nos versos 25 ao 31, nós vemos Jesus justificando para os que o ouviam a necessidade de entender, meus irmãos, que Deus cuidava deles, independente do que eles fizessem. A preocupação de Jesus naquele momento era trazer para aqueles homens e aquelas mulheres que ali estavam uma realidade que eles não estavam conseguindo viver. As preocupações deles eram tão grandes com tudo que estava acontecendo, que Deus se tornava secundário em sua vida. A pergunta para você nessa noite, meus irmãos, é: onde está Deus na sua vida? Qual a prioridade do reino dos céus na sua vida? O compromisso com Deus, ele se reflete, meus irmãos, na forma como enfrentamos as nossas preocupações. Você percebe quando a pessoa tem Deus no coração, é quando ela enfrenta uma dificuldade. Ela fica mais serena. Ela aprende a esperar, mesmo que seja insuportável. E olha que tem hora que é insuportável. Mas é necessário que a gente espere, porque as coisas não podem vir da gente, mas sim de Deus. O que Cristo está tentando ensinar para essas pessoas é isso. Quem confia em Deus, reconhece, meus irmãos, que Ele é Pai, que Ele provê e que Ele é quem cuida do sustento. Essa era a ordem natural. Era essa a ordem natural. Quando você não vê um pai dando sustento para a sua família, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do normal. Esta era a ordem natural. Isso não é machismo. Isso é a realidade da nossa cultura. Nós precisamos entender que nós, homens, temos uma responsabilidade sobre nossas famílias, a do sustento. Qualquer que seja. Isso traz para as mulheres segurança, dá a elas tempo para pensar nas coisas boas para tudo. Inclusive se tiverem seu trabalho. Compromisso, meus irmãos, com Deus não significa ausência de dificuldades, mas sim presença de Deus. Isso é compromisso. Isso é compromisso. É você saber que apesar das dificuldades, e elas acontecerão, eu sempre digo para os irmãos, e sempre vou dizer, que o ato de se converter não quer dizer que vai acabar seus problemas. Esquece isso. Não é você vir para a igreja que as coisas vão parar de acontecer com você. Esquece isso. Pelo contrário, muitas vezes a pressão é maior, porque agora você tem uma coisinha que a gente chama de consciência.
E essa coisinha chamada consciência te traz sobre os seus ombros um peso tremendo quando você faz alguma coisa errada. Esse é o problema. Então viver para o cristão se torna mais difícil, porque agora você tem um olhar mais crítico, uma consciência do certo e do errado, do que é fazer as coisas direito. E ter compromisso com Deus é ter a certeza de que as dificuldades continuarão acontecendo. Mas presta atenção, também é ter a certeza de que a presença de Deus ao seu lado sempre será presente. Isso é confiança, é ter confiança em Deus. Conta uma historinha de uma senhora chamada Dona Maria, e essa senhora era uma mulher que tinha muita fé. Ela já era uma idosa, viúva, tinha poucos recursos, uma pessoa que passava suas necessidades, e um dia um netinho dela veio morar com ela, um jovem. E esse neto começou a se preocupar com as contas e o sustento daquela senhora. E por causa dessas preocupações, ele disse: vó, a senhora não acha melhor economizar mais? E se faltar mês que vem? E a senhora olhou para ele, sorriu e com muita doçura apontou para um armário que estava na cozinha. E esse armário estava cheio de mantimentos. E ela disse: está vendo? Esse armário, meu neto, eu chamo de armário da promessa. Perguntou então o neto: por que, vó, a senhora o chama de armário da promessa? E ela disse: porque há mais de 40 anos Deus me prometeu que nunca passaria necessidade. E esse armário nunca ficou vazio, presta atenção. Tem dia que só tem arroz, mas tem. Tem dia que é só feijão, mas tem. E com isso Deus me prova que Ele nunca falha, que Ele é fiel. O problema, meus irmãos, é a perspectiva de quem está vendo. Nós queremos, mas Deus dá o que nós precisamos. Essa é a diferença. Um compromisso com Deus é entender 100% e confiar nele. A confiança verdadeira de Deus não vem da abundância, meus irmãos, que a gente vê. Nunca virá. Não é porque estão derramando bênção nas suas vidas que as coisas estão acontecendo, que você está surfando a melhor onda. Isso não quer dizer que Deus está neste negócio. Isso não quer dizer também que é o seu melhor momento. A confiança verdadeira de Deus, meus irmãos, ela está na certeza do cuidado do próprio Deus. É quando no turbilhão de problemas você sente que tem alguém te segurando. É no momento de extrema angústia, de extrema tristeza, que você sente que Deus está ali do seu ladinho. No momento que você mais precisa, é quando Deus manda alguém te dar um carinho, um afeto, levar algo que você necessitava. Quando as coisas estão acabando, às vezes a gente reclama: mas está faltando tudo. Não, ainda tem o que comer. Talvez o que falte para você é a confiança de que Deus vai mandar. Você precisa entender o que é compromisso com Deus, meus irmãos. Você precisa entender o que é isso. Tem muita gente que deixa de vir à igreja por qualquer coisinha. Presta atenção, tem 2 jovens lá atrás. 2 jovens lá atrás. Futuros jogadores de futebol. Estou profetizando na vida de vocês, tá, meus jovens? Em nome de Jesus. Futuros jogadores de futebol. Estão aqui em Parnaíba participando de um evento futebolístico. Vocês acham que jovens de 15, 16, 17 anos, uma hora dessa, estaria na igreja? Fala sério, meus irmãos, eu estou assustado em ver esses meninos aqui. E eles estiveram domingo e voltaram hoje. Isso é compromisso. Isso é saber que existe um lugar onde tem coisas melhores do que o mundo nos oferece. Esse lugar é estar ao lado de Deus. É buscar em Deus. E eu digo para vocês, meus irmãos, eles podem estar passando o maior problema na vida deles agora, mas eles estão buscando o que é certo. E Deus vai acrescentar na vida de vocês. Creiam nisso. Creia nisso. Porque você precisa dar um primeiro passo em direção a Deus. É fácil falar. Tem gente que carrega nas camisas: eu tenho Deus, carrega Deus na camisa. O problema, sim, ó, meu irmão, é ter peito para andar com Deus.
Andar com Ele na camisa é fácil, difícil é você ter peito para caminhar com Ele. Renúncias são necessárias nas nossas vidas. Pessoas comprometidas com Deus aprendem a descansar na fidelidade dEle, mesmo quando os recursos são simples, ou poucos, ou até mesmo nenhum. Viver com Deus surfando a melhor onda é fácil, mas viver com Deus na dificuldade é difícil. Porque tem alguém que diz para você que você é filho do rei, que é filho do dono do ouro e da prata, que você nunca vai passar necessidade, que você nunca vai sofrer, que você nunca vai ter doença. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que infelizmente não é bem assim não. Até porque o que Deus tem para nós é o melhor. E se nós estamos passando por esses problemas, às vezes não é culpa de Deus. São consequências do que nós fazemos de errado. Eu sempre faço essa analogia. Eu sou diabético. A culpa é de Deus? Tem gente que fala, nossa, Deus permitiu que você fosse diabético, como espinho na sua carne. Não, meu irmão, presta atenção. Eu comi besteira a minha vida inteira. Quando eu trabalhava nessa área de importação e eu não tinha tempo para nada, eu descia do prédio correndo, parava numa pracinha onde vendia um salgado e um refrigerante por R$1. Vocês já imaginaram quantos salgados e quantos refrigerantes eu tomei na minha vida? Hoje minha pobre, coitada, minha esposa tenta me regular a tomar um refrigerante. Se ela soubesse a quantidade de refrigerante que eu já tomei, hoje eu sou diabético. Pode ter certeza, poderia ser pior. Mas Deus não permitiu e Ele cuida de mim. Nós precisamos entender e aceitar que as coisas às vezes não acontecem por nossa causa. Às vezes eu não cheguei onde eu queria, foi porque tive preguiça de estudar. Porque não quis ir para a escola. Hoje eu sofro pelo passado. Deus não permitiu. Meu irmão, tira Deus dessa história. Deus tem o melhor para você. Presta atenção no que a palavra está dizendo, que Jesus está ensinando para essas pessoas. Vocês estão se preocupando com as coisas erradas. Vivam um dia de cada vez e vocês vão ver como as coisas vão melhorar na sua vida. Mas aí a pessoa compra o que não pode, o que não deve, fica preocupado o mês inteiro porque não vai ter dinheiro para pagar boleto. Comprou e não quer pagar? E aí fica o mês inteiro preocupado. Meu irmão, isso não é culpa de Deus não, é inconsequência? Nossa, este é o problema. Em segundo, meus irmãos, o compromisso com Deus é buscar o seu reino em primeiro lugar. Presta atenção, verso 32 ao 34. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, presta atenção no que Jesus está dizendo, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio. Meus irmãos, Jesus está dizendo que existe uma ordem correta na vida cristã. As coisas pelas quais nos preocupamos, comida, roupa, segurança, futuro, elas são legítimas, mas elas não podem ocupar o primeiro lugar na sua vida. Por mais importante que elas sejam, o primeiro lugar na sua vida chama-se Deus. E todas as outras coisas te vão ser acrescentadas. Presta atenção nisso, meus irmãos. O mundo diz, corra atrás dos seus interesses. Isso é o que o mundo tem dito. Mas Jesus disse, corra atrás do reino de Deus. E as coisas vão acontecer na sua vida. Creia nisso. É Deus quem te dá essa promessa. O reino de Deus, ele precisa estar no topo da lista. Quando isso acontece, o restante encontra o seu lugar e o seu sentido. Compromisso com Deus, meus irmãos, nos chama a reorganizar as nossas prioridades. Presta atenção. Deus em primeiro lugar e o resto virá por acréscimo. Verso 33. Então, presta atenção. Buscar o reino de Deus é priorizar a vontade de Deus acima da nossa. Colocar os valores do céu acima dos valores do mundo. Viver uma vida que manifeste a justiça, a paz e a alegria que vem de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 14, verso 17. E buscar a justiça, presta atenção, buscar o reino. Agora, buscar a justiça de Deus é viver de forma justa, reta e santa.
Presta atenção no que Jesus está dizendo: busque o reino e a sua justiça, duas coisas que vão fazer com que você caminhe da melhor forma possível. E se você caminhar da melhor forma possível, você não vai ter problema, porque você não vai arrumar. E Deus não manda problema, Deus manda solução. Andar segundo os padrões de Deus, mesmo quando for difícil ou impopular, isso é justiça divina. Desejar que a vontade de Deus prevaleça na sociedade, na igreja e em nós mesmos. Alguns exemplos práticos para a gente caminhar para o encerramento. Na nossa agenda, meus irmãos, antes de fazer planos para a semana, pergunte: o que Deus quer que eu priorize? No dinheiro, em vez de gastar tudo com os nossos interesses, contribua com generosidade para a obra de Deus. Isso é bíblico. Presta atenção, meus irmãos, isso é bíblico. Isso não é pastor roubando, não, como muita gente pensa. Dízimo é bíblico. Você precisa entender. Dizem que é o primeiro sinal de problema na igreja quando o irmão não está dizimando. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Doa quem doer. O seu dízimo tem que ser devolvido para Deus. Tem gente que fala pagar dízimo. Tira isso do seu vocabulário. Você não paga dízimo. Você devolve parte do que Deus tem te dado. Muda a nomenclatura. Tira isso da sua cabeça. Começa a aprender a reavaliar as coisas. Nos relacionamentos, ser alguém que promova a reconciliação, o perdão e a verdade. Isso é importante na vida do cristão, no seu relacionamento. Em casa, no nosso lar, ensinar os nossos filhos e netos o caminho do Senhor, com o exemplo e com a palavra. Isso é compromisso com Deus. No tempo livre, usar oportunidades para servir, aprender e crescer espiritualmente. Meus irmãos, muitos de nós queremos acréscimo de Deus, sem o buscar primeiro. Ou seja, eu quero que Deus me dê, depois eu busco. Essa ordem nunca vai funcionar com Deus. Tem gente que pega a Bíblia, distorce e faz com que você acredite em algumas bobagens. E faz com que você, às vezes, coloque Deus à prova. E ainda dizem: a Bíblia diz isso. Façam prova de mim. Não é isso não, meu irmão. Presta atenção. Presta atenção, meus irmãos. O versículo 33 não é uma promessa isolada. É uma condicional. Buscar primeiro. Isso é uma condição. Busque primeiro. Nossa vida pode ser comparada, meus irmãos, a um jarro vazio, onde você precisa colocar areia, pedra pequena e pedra grande. Se você não souber a ordem exata de colocar esses elementos, algum deles vai ficar de fora. Se você colocar primeiro a areia, você não vai conseguir colocar as pedras grandes. Se você colocar primeiro as pedras pequenas e segundo a areia, você não vai conseguir colocar as pedras grandes. Mas se você primeiro colocar as pedras grandes, depois as pedras menores e por fim a areia, você vai ver que cabe. Sabe por quê? Porque Deus é assim na nossa vida. Primeiro as coisas grandes e todas as outras vão ser acrescentadas na sua vida. Faça essa experiência com Deus, meus irmãos. Presta atenção, Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha o que Paulo está escrevendo aos Colossenses. É Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? É necessário mudança de mentalidade, metanoia. É necessário que você entenda que algumas coisas precisam ser reformuladas. Você se converteu, meus irmãos? Mude a sintonia. Você já não está mais naquela sintonia do rádio que você gostava. Você precisa mudar, procurar uma sintonia que vai ser aquela sintonia que você vai estar pertinho de Deus. Em Filipenses 3, 7 a 8, diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Olha o que Paulo está falando. Por causa de Cristo eu perdi tudo. Mas olha o que Paulo complementa o verso dizendo: eu as considero como
esterco para poder ganhar a Cristo. E Paulo disse o seguinte: tudo o que eu perdi, para mim não vale nada. Só que teve um tempo na vida dele que tinha valor. A pergunta para você, meus irmãos, é: o que você tem dado valor mais do que Deus? Talvez a sua família, talvez o seu emprego, talvez a sua escola, talvez aos seus sonhos. Eu quero dizer para você nessa noite: busque primeiro as coisas de Deus e tenha convicção de que todo o resto te vai ser acrescentado no momento certo. Para encerrar, meus irmãos, pergunte-se: você tem vivido preocupado ou comprometido? Se faça essa pergunta. O que ocupa seu primeiro pensamento quando você acorda? Sua vida com Deus ou sua vida no mundo? O que define suas decisões? O seu querer ou a sua necessidade? Quem está comprometido com Deus faz do reino sua prioridade constante e não um projeto paralelo. Primeiro Deus e o resto para depois. Jesus termina o verso 24 dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Quem tem um compromisso com Deus, meus irmãos, vive um dia de cada vez, com confiança e propósito. Hoje, Deus te chama para um novo nível de entrega. Confia nele. Busque primeiro o seu reino e veja como ele cuidará de tudo mais. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Talvez você não tenha recebido ainda porque você esteja priorizando as coisas erradas. Tenha um compromisso com Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, ore comigo neste momento. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como família, como corpo, como casa. Continua, Pai, nos abençoando e nos dando a cada dia mais as convicções e as certezas de que estamos no caminho certo. Seguindo ao Senhor, Pai, nada mais importa. Seguindo ao Senhor, Pai, todas as coisas nos serão dadas no seu tempo. Seguindo ao Senhor, Pai, as nossas vitórias virão, Pai, não cabendo ao nosso querer, mas sim a nossa necessidade. O Senhor tem sido conosco. E a Tua palavra nos garante que, sendo o Senhor conosco, Pai, ninguém mais é contra. Porque somente o Senhor é Deus. Abençoa as nossas vidas, Pai. Nos leve para casa, sim, Pai, como Tu nos trouxeste, debaixo da Tua segurança e das Tuas asas. Nós te agradecemos mais uma vez por este momento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.